Fala pessoal, tudo bom? Tudo certinho por aí? Meu nome é Cleverson Mariano e estamos aqui falando com a Maitan Ferri no FIMA 2021. E aí, Mai, tudo bem? Tudo. E você, Clevis, como estão as coisas? Tudo bem, tudo tranquilinho. Tudo Então, bem na medida pandêmica. exatamente, sobrevivendo, né? Sim. Vamos começar falando, né, quem é você, o que você faz, e aí a gente vai caminhando nessa palestra supimpa. Então, lá, para lá. Meu nome é Maiten Ferri. Algumas pessoas me conhecem como a Designer Nerd, que é um apelido antigo que veio da minha primeira experiência com design. Eu trabalho mais ou menos há 10 anos na área como diretora de arte e artista visual, mas muito focada no design editorial, na produção de revistas, livros, impressos, enfim, que é o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais tenho experiência. Então, já passei por diversos lugares, enfim, diversas marcas. A história do apelido, a Designer Nerd, veio da primeira redação que eu trabalhei, que é a redação da revista Saúde, da Editora Abril. Então, o editor-chefe da revista Saúde, o Diogo Sponchiato, toda vez que ele ia apresentar os membros da redação, ele falava: aqui nós temos nossa editora de arte, nome X, aqui nós temos o nosso repórter, nome Y, e aqui a gente tem a designer nerd. Ele sempre me apresentava assim para todas as pessoas, porque, enfim, eu gosto muito de cultura pop, consumo muito conteúdo nerd, enfim, quadrinhos, filmes, séries, essas coisas, e foi um apelido que acabou pegando e eu adotei durante muito tempo como até um apelido profissional, o que gerou diversas coisas legais, diversos convites, mas nos últimos tempos eu tenho tentado voltar a ser a Maitan Ferri, porque causa uma confusão muito grande dentro da gente e não é todo momento que eu sou a designer nerd, nem não todo momento que eu sou a Maitan Ferri. Então, eu estou tentando aproximar as pessoas mais da minha vida, não só profissional. Bom, eu me formei no Instituto Europeu de Design, fiz design gráfico, mas eu já tinha tido um background de outras formações, já tinha feito um tempo de belas artes aqui em São Paulo, mas assim, há muitos anos atrás, quando o curso de design gráfico era bem recente. Então, na época, eu escolhi priorizar diferentes coisas da minha vida, só que sempre focada no caminho do design. Então, anos depois, eu fui fazer um curso técnico de design na ETEC Albert Einstein, e depois de lá, foi assim, um turbilhão de iniciativas e de empreitadas para conseguir me formar, e acabei me formando no Instituto Europeu, com uma bolsa de graduação integral. E eu acho super importante sempre falar sobre isso, porque de fato foi uma batalha assim, conseguir se formar no Brasil, numa faculdade de renome, numa faculdade super importante, porque, enfim, o design é bem elitista, né? Tanto na formação quanto na parte de trabalho, então acho importante sempre salientar isso. Mas já passei pela Editora Abril, como eu falei, já passei pela Editora Globo, fui um tempo, inclusive, diretora de arte da revista Galileu. Já colaborei com o Omelete, fazendo revista também, porque o Omelete tinha uma revista que era All Box. E nos últimos tempos, quando eu estava trabalhando como freela, colaborei com o Jornal Nexo, com a revista Gama, que é uma revista toda digital, e atualmente eu estou na Editora MOL. Hum, pô, bem legal, mãe. E como É, que foi trabalhar no Omelete, na Galileu? O que que você fazia lá? Você também selecionava artistas? Como que... Então, o meu trabalho editorial na Galileu era muito parecido com o que eu fazia na saúde. Eu entrei como designer e depois de um tempo que eu fui virar diretora de arte, mas era sempre o trabalho do design dentro da redação. Ele é muito multidisciplinar, né? Ele é muito plural, assim. A gente desenvolve desde o layout, então da ideia que a gente vai dar para a matéria junto com os repórteres e tal, até a parte de desenhar mesmo algumas coisas, desenho de dados, de infográficos e essa ponte do que a gente está desenvolvendo com os colaboradores, sejam eles ilustradores, fotógrafos, enfim. Então, a gente faz diversas coisas mesmo. A gente é designer quando a gente está layoutando a página, a gente é diretor de arte quando a gente pauta esses colaboradores para desenvolver as nossas ideias e para, de fato, chegar no layout final. A gente faz um pouquinho de tudo. A gente é modelo quando precisa de uma mão ali no meio da foto, a gente faz modelo de mão, às vezes a gente faz modelo mesmo. Eu já apareci em várias fotos da saúde com o rosto tampado por alguma coisa, tipo, tampado por uma nuvem, porque é isso, né?
o jeito da gente produzir as coisas no Brasil, a gente não tem muito orçamento, não tem muito borderô para fazer as coisas. Então a gente acaba sendo um pouco de tudo. Um pouco produtor, um pouco modelo, um pouco do craft, desenvolver coisas manuais, assim, para suprir essa necessidade da produção. E na Galileu era bem a mesma, acho que o mesmo panorama da saúde, assim, só que a gente desenvolvia muitas coisas impactantes. Então, normalmente a gente sempre estava lidando com um assunto mais quente, um assunto para literalmente assim enfiar agulha nas pessoas, tipo provocações muito claras. Então, as produções eram um pouco mais complexas nesse sentido, mas nem um pouco menos glamurosas, assim. De fato, a gente fazia as coisas de um jeito muito autônomo. E no Omelete, na verdade, foram mais layouts. Eu desenvolvi alguns layouts para a revista deles. Foi uma revista que durou um ano, ela teve 12 edições. Ela vinha num serviço esses serviços de box mesmo, que você compra mensais, que recebe diversos produtos. Um dos produtos era a revista, que era desenvolvida totalmente dentro do Omelete. E foi muito bacana, porque eu realizei um sonho da vida de colaborar com as pessoas que eu mais admirava. Que, enfim, era a redação do Omelete que eu já acompanhava há muito tempo. E na Gami no Nexo eu trabalhei recentemente, no ano passado, durante a pandemia, principalmente com a parte de curadoria de imagens, fazendo um pouco de edição de vídeo, que designer também faz isso quando tem oportunidade. E como o Nexo tem essa questão muito forte da leitura de dados e dos gráficos, eu também desenvolvi algumas coisas com o suporte da equipe deles. Entendi. E como que você selecionava os ilustradores? Eu lembro que até a gente já, né, trabalhou juntos na Galileu, né, numa pauta. Como que você faz esse garimpo, né, com os artistas? Você seleciona por matéria, por estilo? Como seria isso? Varia bastante. Eu acho que a gente sempre procura não ficar numa situação de conforto, assim, porque é muito gostoso a gente trabalhar com pessoas que a gente conhece, mas a gente se esforça ao máximo para sempre trazer pessoas novas para o meio. Mas o que acontece muito é mais referente ao estilo mesmo. Então, se é um ilustrador que tem uma estética mais vetorial, uma pessoa que tem um pouco mais de bagagem de infografia, ou uma pessoa que é super mais autoral, mais orgânica, eu acho que vai muito do estilo do ilustrador. Tem ilustradores que são super plurais também, que passeiam por vários estilos, mas normalmente a gente vai pensando, tipo, putz, eu vou chamar o Cleverson porque ele trabalha bem demais com uma paleta reduzida e ele faz coisas super orgânicas que podem se integrar com o texto. Então a gente pensa muito no estilo da pessoa para também ter, acho que não só o conforto da pessoa estar junto na pauta com a gente, mas é porque acho que a doação é maior também. A pessoa se envolve mais quando a gente dá essa liberdade dela trabalhar de forma autoral mesmo. Então, na maioria das vezes é por estilo, mas também por bagagem. Quando uma pessoa já tem uma bagagem editorial, facilita muito, porque às vezes a gente tem prazos muito curtos e não tem muito recurso, então acontece da gente pautar pessoas que já têm experiência na área por essas questões. Entendi. E hoje você está na MOL. Se você quiser Isso, eu já até estou já na editora passar MOL. isso. Ah, e o que você está fazendo lá? Você está trabalhando também como designer? Na editora MOL eu sou editora de arte, e é muito complexo explicar, porque a gente não são todas as pessoas que conhecem a editora, e a maioria das pessoas acredita que a editora são as publicações que estão aí na apresentação, a Todos e a Sorria. E de fato elas foram por muitos anos o carro-chefe da casa, que são essas publicações que você encontra nas redes Raia e Drogazil, e publicações que elas são feitas com o intuito de gerar uma doação para uma ONG. Então, a gente costuma dizer que a editora MOL ela é a maior editora de impacto social do mundo. Por quê? Porque todos os produtos que a gente desenvolve, eles vão gerar uma doação para uma entidade, para uma instituição, para uma organização e vão beneficiar de alguma forma um projeto. Só que a MOL ela não é só editora, a MOL é um grupo, né? O que a gente tem mais intimidade é com a editora por causa das publicações. Então, a gente tem
as publicações que elas são as fixas, né, que acho que a gente pode falar dessa forma, que são a Sorria e a Todos, que elas saem de forma bimestral, então elas são alternadas mês a mês. Mas a gente também tem a parte de projetos customizados, que são projetos que a gente desenvolve com marcas parceiras, que vão desde Pernambucanas, Óticas Carol, Clube Leiturinha, Panini, assim, diversas marcas. Esses projetos customizados, normalmente, a gente desenvolve um produto específico para a marca, desde o começo, desde a parte de desenvolvimento do produto até a entrega e a distribuição. E esses produtos variam de livros de atividade para livros, assim, de histórias, baralho de cartas, álbum de figurinhas, jogo da memória, assim, a gente produz coisas nos mais diversos formatos. E aí eu estou falando da parte dos customizados, que a gente também gera essas doações, mas a gente também tem a parte de curadoria, que é uma coisa que a MOL vai começar a instituir mais nos próximos meses, que é muito forte, porque a gente já tem um instituto também dentro da casa. O foco dele é promover a cultura de doação no Brasil. Então, a gente tem mais esse braço dentro do grupo e também tem a Banca do Bem, que é a única banca que vende produtos que têm algum impacto social, que, enfim, que geram alguma renda. E a Banca do Bem agora ela se juntou com o Clube Leiturinha, que é uma marca de livros e de publicações infantis que vão fazer toda a distribuição desses produtos da MOL. Então, assim, o grupo faz muitas coisas, mas eu acho que a gente pode, de alguma forma, resumir é que a gente trabalha com impacto social. Então, tudo que é criado dentro da MOL é para promover a cultura de doação e é para gerar doação e renda para organizações específicas que precisam por, assim, N motivos. Entendi. A Banca do Bem, ela faz parte do grupo MOL. Faz. Ela é como se fosse nossa plataforma de vendas dos produtos, tanto dos produtos originais, que são desenvolvidos pelos selos da MOL, que são os selos da Raia e da Drogazil, e os outros que são feitos com outras marcas. É a nossa plataforma de vendas, que agora ela está integrada dentro do Clube Leiturinha. Entendi. Bom, massa, sensacional. É demais, é demais. Tenho muito orgulho de trabalhar lá dentro, muito mesmo, assim. Tem até uma coisa que foi super bacana que aconteceu nas últimas semanas, que a gente fez a maior doação da história da MOL, com um álbum de figurinhas, junto com a marca Pets, que é uma marca enfim, né, produtos de animais, né? Produtos para Isso, pet, enfim. exatamente, com um álbum de figurinhas, que é o primeiro álbum que a gente lançou com eles, a gente fez uma doação de quase R$500 mil para organizações que cuidam de animais em estado de risco, que precisam de adoção, enfim. E assim, é um número muito expressivo e para a gente que está o tempo inteiro lá dentro trabalhando com essa causa, é muito emocionante, assim, você vê que as coisas que você faz de fato têm um impacto, de fato acontecem. Faz toda a diferença, assim. Para uma pessoa que veio de grandes editoras e agora está nessa editora que as pessoas mal têm intimidade, mas não fazem ideia da relevância que ela tem ganhado nos últimos anos com esse trabalho de vai e volta, né, de desenvolver as coisas que têm algum retorno, é muito legal. E quem são como que eu posso falar, os donos da MOL, quem cuida, né, da MOL? A MOL ela tem 3 diretores executivos, que são CEOs dentro do grupo, e eles são, enfim, eles permeiam pelos braços do grupo, que é a Roberta Faria, que muitas pessoas conhecem por causa das publicações mensais, né, da Sorrida a Todos, o Rodrigo Piponzi, que também é o cara que criou todo o conceito com a Roberta, e o Arthur Loubeck, que também está dentro dessa parte do instituto, da consultoria, enfim, mas tem diversos outros sócios envolvidos, que também estão envolvidos com a publicação, como a própria diretora criativa da editora, que é a Clau Inui, enfim. Pô, sensacional. Eu vejo bastante, agora tá, né, crescente essa questão de fazer doações, né, fazer um trabalho não só por fazer, mas também tem que ter um viés, né? Eu acho isso muito importante, né? Tem o pessoal do design ativista, né? Eu acho que é importante para a gente
sei lá, não fazer apenas por fazer, né? Ter alguma Sim. mudança, né? E tem uma sensação de permanência também, porque para quem está Uhum. muitos anos fazendo revista, a gente sempre tinha a sensação de validade do trabalho que a gente estava desenvolvendo, porque o que acontece, você faz uma revista, ela tem tanto o tema tem uma validade, porque as notícias elas vão se reciclando e coisas novas vão Uhum. acontecendo, mas mesmo o impresso, assim, o suporte, porque você compra a revista, a maioria das pessoas depois se desfaz dessa revista no mês seguinte, então você sempre tem aquela sensação de que o que você faz tem uma certa validade. Na mão é diferente, porque o trabalho ele permanece, então a gente está sempre em contato com as coisas que vão se desdobrando do que a gente está desenvolvendo, e assim, o Uhum. trabalho nunca está finalizado, a gente está sempre em contato com as ONGs, vai entregar o cheque de doação, enfim, tem um trabalho de acompanhamento e um trabalho de a permanência das coisas é maior. Então, é bem diferente do que a gente conhece do editorial tradicional, assim, no Brasil. Eu acho que tem uma cultura do colecionismo, né, também. Sim. Eu acho que Uhum. isso que é o importante. E tá voltando, né, agora. Principalmente com a MOL, né, que tem os Uhum. livros, tem os álbuns de figurinhas. Eu acho Sim. bem, bem interessante. É demais, é muito bacana. Então, vamos lá. O que mais que você está mostrando? Vamos lá. Aqui eu falo um pouquinho sobre o trabalho dos projetos customizados, porque a gente escolheu falar de um case específico que a gente fez para a Uhum. mão nos últimos tempos, que é um livro. Então, basicamente, como que acontece esse acordo, né, de você desenvolver um produto junto com a editora. Então, Uhum. a MOL ela vai produzir o livro ou o que for do começo ao fim. Então, ela coordena todo o ciclo de produção do livro. Então, desde a parte de ideação do que vai ser, qual que vai ser o tema, até a parte de apuração dos jornalistas, desenvolvimento da arte, toda essa troca com os colaboradores para a gente desenvolver o produto final, tudo é feito pela editora. Uhum. O parceiro, a marca que está junto nesse projeto vai vender ou distribuir gratuitamente, porque também acontece de projetos serem fechados para distribuição gratuita, e aí a doação ela já é imediata, assim, né? Quando você já tem uma parte da grana envolvida no projeto já é a grana da doação. O leitor ele já está fazendo uma boa ação só de levar esse livro para casa, seja adquirindo o livro ou ganhando de forma gratuita. Normalmente é sempre uma doação, assim, um livro gera uma doação, ou um baralho, que for. Um objeto que a gente cria gera uma doação unitária, né, Uhum. para as organizações, para as ONGs, e a ONG vai receber todo esse incentivo para apoiar as causas que ela defende, enfim, e usar todos esses recursos para mudar as coisas por aí. Uhum. Legal. Bom, sensacional. Sim. E esse seria o case que a gente participou. Isso, exato. Por isso que a gente está aqui nesse duo, que é para variar, estou desenvolvendo mais um projeto com o Klebs. Nossa, e muito legal, assim, ficou sensacional, mas ainda é segredo. É, mais ou menos. Eu acho que quando a gente. Ah, não, sim. Quando estiver acontecendo o evento, já vai ter sido lançado, isso com certeza. Sim, a gente já vai estar no terceiro projeto. Sim, Vamos falar um pouco mas dele. isso, o case que a gente resolveu falar sobre é o livro que a editora Mal fez junto com a Óticas Carol, que chama Gente que Usa Óculos. E ele é um livro que ele reúne diversas celebridades e personalidades que não ficaram conhecidas pelos óculos, mas têm o óculos como uma das suas características mais fortes até de imagem. Então, ele traz perfis dessas pessoas, conta um pouco da história dessas pessoas que passeiam desde músicos a políticos, enfim. É um conjunto de personalidades muito diverso e sempre com essa história de ter o acessório como uma diferença, como uma característica forte. Até porque a gente está desenvolvendo um livro com óticas Carol, então a gente vai ter que falar de óculos mesmo. Sim, é com a Óticas Carol, né? Tipo, Isso. e eles que entraram em contato, como que foi esse processo?
E a Ótica já é um parceiro de longa data da editora MOL, então a editora desenvolve produtos com a Óticas há alguns anos já. Nesse ano a gente está desenvolvendo alguns livros, tem mais coisas que vão sair além desse livro de personalidades, mas normalmente essa pauta, assim, a parte de ideia do que vai ser o projeto é uma coisa que acontece entre é, o pessoal da Óticas mesmo e o pessoal que faz a curadoria de projetos dentro da editora. Uhum. Então, quando desce para a redação, a gente já tem tudo meio que mastigadinho, assim, tipo, vai ser um livro sobre personalidade, já tem, a proposta já foi aprovada, já teve todo esse diálogo entre a editora e a marca, e aí a gente só faz a coisa ficar bonita, né? Que eu brinco que design é isso, a gente só deixa tudo bonito, tudo entendível, tudo legível. Uhum. Sensacional. Uhum. Vamos lá. Aí eu trouxe alguns estudos da capa, que eu acho bacana a gente mostrar, percalços que a gente vai tendo no meio do caminho do projeto. Como é um livro de personalidades, a gente queria sempre usar a imagem das pessoas, né? Não só no miolo do livro, mas na capa também, mas por questões de licenciamento de imagem, porque a gente está falando de artistas nacionais e artistas internacionais, e tem uns pequenos acordos que têm que ser feitos para a gente utilizar essas imagens, a gente acabou partindo para uma outra solução, que é uma solução de silhuetas mais minimalistas, que só apontem mais ou menos quem são as personalidades, mas não revelem tanto, para as pessoas também se envolverem e quererem ler o livro. Mas eu acho interessante para a gente mostrar que, às vezes, a gente começa com uma ideia muito diferente do que vai ser no final, e por causa dessas questões no meio do caminho, assim, a gente vai adaptando. Mas é isso, assim, eu gosto muito do resultado dessa capa, eu acho que ela ficou super divertida. E quem Então, fez a capa? A capa ela foi feita pelo estúdio Rufus, que é um duo de dois designers que trabalham há alguns anos já com ilustração e com editorial, então eles desenvolveram a capa junto com a gente, e a gente teve um cuidado de selecionar personalidades que fossem muito diversas mesmo, assim, tanto nacionais, quanto personalidades internacionais, quanto homens, mulheres, representantes da comunidade LGBTI, enfim, então aí na capa a gente tem a Whoopi Goldberg, o Machado de Assis, a Yoko Ono, a Rita Lee, o Reginaldo Rossi, que foi... Reginaldo Rossi foi uma pessoa polêmica nesse livro, depois eu explico por quê. O Mahatma Gandhi e a... Gente, esqueci o nome. A Janis Joplin. Eu só esqueci o nome da Janis Joplin, mas tudo bem. Nossa, ficou assim demais. As paletas também foram vocês que selecionaram, né? Escolheram. Sim. Tem algumas cores, dependendo da marca, que a gente acaba trabalhando com mais frequência. No caso de óticas, o azul e o amarelo são cores muito fortes no projeto, tem a ver com a identidade de marca, mas a gente também faz essa seleção e essa proposta. Eu sempre fico pensando nessa dualidade, assim, eu não gosto de trabalhar com cores muito frias, então acho que tem sempre ter um duo de cores quentes, cores frias, a gente faz esse balanço, já que a gente já tem o amarelo, que é uma cor quente, e o azul, que é uma cor um pouco mais fria, que vem da Óticas. Então eu trouxe tipo uma coisa trouxe mais quentura ainda, porque o azul tem um peso muito grande na identidade da marca e no livro, então a gente tem que compensar com outras cores. Nossa, ficou lindo, perfeito. Ficou demais, gosto demais dessa capa. Aí a guarda também é interessante falar, para fazer uma questão de... As guardas são os versos, né, da capa da quarta capa, que é aquela imagem que a gente costuma ver no verso do livro. E eu acho legal da gente falar também dessa parte de apuração, que é uma parte bem complexa dentro do desenvolvimento dos livros, e contou com uma super apuração do time de jornalistas, óbvio, de editores, mas também de fontes selecionadas que são do universo da moda e dentro do grupo Luxótica mesmo, que é o grupo do Óticas Carol, para desenvolver a seleção não só das personalidades, mas também dos óculos e dos modelos específicos, porque o livro ele vai trazer informações um pouco mais específicas de cada modelo. Isso, exato. Nossa, sensacional. Ficou demais. Aí aqui eu trago já um pouco do projeto gráfico. Aí o Cleves pode até falar, porque
A parte de intervenções, de ilustrações que a gente resolveu fazer nas fotos é inspirada totalmente no trabalho dele, tanto que quando eu entrei em contato com ele, eu falei, eu quero que a gente faça uma coisa inspirada no seu trabalho, porque eu gosto muito desse trabalho de intervenções sobre retratos, e foi exatamente, acho que foi exatamente isso que eu escrevi no e-mail. Cleber, a gente quer fazer uma coisa inspirada no seu trabalho. Nossa, sensacional. Nossa, eu fiquei assim muito feliz, né, pelo convite e ainda mais sendo uma referência, né? Eu acho que todo artista, principalmente assim, o meu objetivo é isso, né? Ser uma referência na área, né? E você trazendo isso, né? Fico muito feliz. Fico muito emocionado. Pra gente também é legal, a gente acha super bacana quando tem essa oportunidade de falar assim, putz, eu vi aquilo que o Cleverson fez, ficou demais, explodiu minha cabeça, vamos fazer alguma coisa nesse estilo? Então, para você ver o poder que não tem também da gente compartilhar o que a gente está fazendo e, enfim, divulgar para as pessoas o que está rolando, né? Eu acho que eu estava até refletindo esses dias, e é isso, assim, a gente precisa divulgar, porque a gente não sabe quem está vendo o nosso trabalho, né? Esse trabalho que eu fiz, né, da garota com os brincos de pérola, né? Nossa, eu fiz só para tentar criar algum outro estilo, alguma outra finalização que normalmente eu faço, né? E utilizando flores, né? Até mesmo aqui atrás tem um quadro, né? Eu tô numa fase de flores, já faz um ano mais ou menos, e eu postei até hoje, acho que antes de ontem eu postei mais uma com a Billie Eilish. Isso. E ficou muito bom. E é aquilo, como você falou, a gente precisa publicar, postar para as outras pessoas visualizarem, enxergarem que, né, tem potencial para novos projetos, né? Sim, Enfim, exatamente. achei bem legal, assim, e fico muito feliz, de novo, de estar colaborando nesse projeto. Muito massa, porque assim, é claro que a gente parte de uma escolha mais visual, né? Uma coisa que a gente acha esteticamente atraente, mas ela foi muito importante no livro, porque a gente estava lidando com fotos diversas, assim, não só diversas em relação às personalidades, mas também do ponto de vista de produção, porque são fotos que foram fotos com uma curadoria de bancos de imagens, então a gente tinha foto com os mais diferentes fundos, fotos de estúdio, fotos em eventos, e a gente tinha que, de alguma forma, uniformizar isso, mas também não deixar de lado as características mais fortes dos artistas, enfim, então a gente tinha que preservar algumas questões de personalidade, principalmente a figura do óculos, que é tão importante, mas a gente precisava também, de alguma forma, com a paleta e com essas intervenções, fazer com que tudo ficasse bem costurado, não fosse, enfim, cada composição uma composição diferente. Então, não é só uma escolha estética, porque eu fico brincando que a gente deixa tudo bonito, mas também tem uma preocupação da gente criar uma narrativa visual bem clara. Não, eu vejo também, né, acho que cada artista ilustrador, né, colaborou com 15 ilustrações, né, no total são 30 imagens, né, e foram bem escolhidas, né, isso que eu achei bem interessante. A gente foi trabalhando, né, teve um espaço de tempo até que curto, né, acho que foram 2 semanas, assim, todos os dias, né, trabalhando. Bem intenso. Exato, e foi muito legal, porque também entra naquela questão, se você trabalha e assim, você tem uma problemática e você consegue resolver aquilo com, de certa forma, rapidez, você vai ficando mais calejado. E aí, quando surge um outro projeto, alguma coisa nesse sentido, você fica muito mais rápido de resolver o próximo problema. Então, isso, e muita gente não fala sobre isso, né? Agora, por exemplo, eu fiz mais uns testes, né, com esse estilo, né, de flores, enfim, florais. Eu fiz tudo em, sei lá, meia hora, sabe? Porque eu Agilidade diferente. já bati o olho e já consegui resolver o problema. Claro, você tem que escolher, por exemplo, uma imagem, né, bem resolvida também. Aí, com o tempo, você já vai tendo um olho mais
afiado, né? Sim, exato. Acho que a gente, nesse processo, dessas 15, eu acho que a gente só fez uma mudança, né, no Foram projeto, né? mudanças bem pontuais, Uhum, porque essa parte da seleção de imagens é uma parte que é super complexa também, a gente vai falar um pouquinho mais depois para falar de bastidores, mas uhum, tem uma produtora de imagens dentro da editora, e ela que faz toda essa curadoria, e a gente meio que bate o martelo, mas assim, não é uma seleção que acontece de forma rápida, é uma seleção que ela demora, tanto do ponto de vista da gente selecionar coisas boas e que de alguma forma conversem entre si. A gente está falando aí, uhum. sei lá, de 3, 4 bancos diversos. E então, sei lá, ela acaba selecionando 10, 20 fotos de cada personalidade para a gente fazer um pente fino e filtrando e filtrando. E além dessa parte de curadoria de imagem, a gente teve todo um diálogo também para definir os símbolos e os ícones que têm a ver com a personalidade de cada personagem, né, de cada personalidade. Então, a gente teve que fazer toda uma seleção, tipo, RuPaul, o que a gente pode trazer de ícone para fortalecer a figura dele dentro da composição, dentro da intervenção. Então, vamos colocar uma coroa e brilhos, essas coisas que lembrem o universo das drag queens, enfim, que o RuPaul é, tem todo esse apelo e tem a importância dentro do universo. Uhum. Nossa, sensacional, assim, e também eu vejo isso, né, em relação à MOL, a diversidade, né, de gênero, Uhum. eu acho que eles trazem muito isso, né, todo mundo faz parte do mundo, né, então Sim. não tem discriminação, nem nada, eu acho que isso que fortalece ainda mais a qualidade da MOL, né, no E mercado. o que eu acho mais interessante é que, assim, foi um diálogo que a gente foi desenvolvendo com as marcas durante muito tempo, e mesmo eu estando pouco tempo na MOL, eu sei dessa jornada, então sempre partiu de um jeito de educar mais também o público, da gente explorar as mais diversas personalidades e raças e pessoas, e é tão Uhum. interessante porque esse discurso ficou ecoando tanto dentro do diálogo entre a editora e as marcas, que as marcas mesmo acabam pedindo para a gente, tipo, a gente fez uma ilustração para um calendário, que é um outro projeto, uma Uhum. marca infantil, e eles falaram, a gente quer que em uma ilustração tenha um casal de mulheres andando de mãos dadas. E era um produto para crianças bem pequenininhas, mas a gente acha importante para, enfim, para os pais falarem sobre diversidade. A gente é muito mais comum hoje em dia a gente falar sobre a criação de crianças por 2 mulheres ou por 2 homens, enfim. Então, é bacana porque isso reflete também na visão das próprias marcas, assim, de alguma forma fazer questão que essas coisas sejam inseridas dentro do trabalho. Uhum. Então é natural, assim, não é uma forçação de barra, sabe? É um diálogo que ele ficou tão Sim. intrínseco assim dentro da editora que a gente foi replicando nas outras pessoas. Sim, e aí também faz com que outras marcas, outras empresas prestem atenção e copiem, né? Sim, Então, acho que todo mundo ganha no final das contas. sim. E nesses layouts a gente consegue ver até um pouquinho da parte mais do projeto gráfico, né, do Uhum, miolo, não só da parte da composição de lustras, mas tinha toda uma ideia da gente trazer essas molduras, esses outlines que tem a ver com as armações dos óculos uhum, e de ter um pouco mais camadas de informação, sabe? Por que a gente também não faz a miniatura do óculos e dá drops de informação da criação desse óculos, de materiais, enfim. E é uma coisa que uhum, a gente vê que na parte de estudos do projeto gráfico, a gente é uma profusão de coisas, né? A gente usa diversos fios e justifica alinhamentos de jeitos diferentes, aí mesmo no material final a gente já dá uma limpada, tem todo uhum, esse feedback dentro da marca, com a equipe de arte deles, a gente fala, não, vamos alinhar um pouco mais essas questões, vamos fazer umas mudanças de estilo, então eu acho sempre muito legal quando a gente mostra o projeto gráfico, que era a nossa ideia do que seria o livro, e como tudo isso vai filtrando e a gente vai, enfim, afinando mesmo uhum. as ideias. Sim, Eu acho demais essa dupla do Ray Charles, é uma das minhas favoritas. eu Achei que ficou também muito boa. gostei muito dessa. É muito legal. Aí aqui a gente tem do pessoal do Rufus também.
Uhum. E é muito bacana porque a gente está trabalhando com intervenções com estilos diferentes, mas o que unifica esses estilos é tanto a paleta quanto a vibe mesmo da ilustração, de ter Uhum. a intervenção sobre a foto. Então, os dois, tanto o Cleverson quanto a galera do estúdio usaram uns outlines sobre a roupa. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem com que ilustrações que pareçam tão diferentes Uhum. com acabamentos diferentes, elas conversem muito bem entre si. Então, tem todo esse esforço também pro acabamento ficar muito legal. Uhum. Agora, bastidores. Bastidores. Conte aí as verdades. Agora a gente vai desdenhar. Mas tem a questão das imagens, que eu acho importante da gente trazer, porque quando a gente está trabalhando com licenciamento, é muito complexo, tanto do ponto de vista de seleção, quanto até de valores mesmo, porque a gente está trabalhando com diversos bancos, e tem características muito específicas. Fotos que são feitas em estúdio com personalidades, elas têm um valor diferente, e elas têm também tipos de licenciatura diferente. Então, por exemplo, vocês podem usar a foto, mas vocês não vão poder intervir sobre ela. Ou vocês podem usar a foto, mas vocês não vão poder alterar a cor, não pode deixar preto e branco. Então, no meio do caminho, depois que a gente já tinha feito curadoria dessas imagens, e a gente tinha feito a pré-seleção, a gente passou por alguns casos. Uhum. Não foram poucos, eu acho que foram de 5 personalidades, são 30 no livro, eu acho que 5 ou 7 personalidades a gente teve essas idas e vindas, de ter que selecionar novas fotos e debater com o banco, porque o tamanho que essa foto vai entrar, mas como é que vocês vão intervir, e autorização de fotógrafos específicos. Então, assim, é um trabalho muito árduo. A sorte é que a gente tem essa pessoa dentro da editora, que é a nossa produtora de imagens, né? Que ela faz todo esse diálogo, mas assim, no meio da produção, você saber que você não vai utilizar aquela foto, sendo que você já tinha pautado ilustrador para fazer a intervenção, enfim, casar com o movimento e com a silhueta, gente, começa a dar um nervoso. Eu acho que Você... tendo esse auxílio, né, não Sim. só dependendo de você, um auxílio de terceiro, nossa, facilita muito, né, o Sim. processo. Mas ainda assim são coisas que as pessoas não imaginam, porque elas falam assim, que legal, tem uma foto do RuPaul, gente, vocês não fazem ideia do que é escolher e comprar e conseguir o licenciamento de colocar uma foto para colocar uma foto de uma personalidade tão em vogue, tão em alta dentro do livro, assim. Vocês não fazem ideia. E aí eu acho que essa questão do licenciamento foi uma questão nesse livro um pouco mais particular, e teve a questão também do Reginaldo Rossi, o rei, que causou muito no Sim. livro, porque é muito curioso, assim, a gente queria muito colocar ele como personalidade, porque não só porque, enfim, ele é um grande representante da música popular brasileira, mas porque ele também ficou muito conhecido por utilizar o Ray-Ban Aviador, que é um modelo muito clássico de óculos, que quase todas as pessoas conhecem. Mas era uma das fotos mais irreverentes, assim. A gente falava, vamos colocar uma foto dele sensualizando com a camisa aberta, e até o último momento, o momento de aprovação do livro, que a gente entrega praticamente o livro finalizado, assim, só com algumas coisas para serem finalizadas, e a gente estava com essa expectativa de será que eles vão aprovar a foto do Reginaldo sem camisa, e já tinha feito a ilustração, já tinha feito a composição de tudo, e foi aprovado, foi uma coisa que passou super tranquila, a gente ficou super feliz. Só que quando a gente foi pedir para os bancos de imagem mandarem as fotos em alta para a gente, depois dessa reunião de aprovação, a gente descobriu que tinha tido uma confusão super grande. Era uma foto que ela fazia parte de um banco, só que esse banco ele foi dividido em dois, de duas marcas diferentes, que são editoras brasileiras. E aí a gente teve que renegociar a imagem, assim, faltando 2 dias para fechar os arquivos para mandar para a gráfica, tipo, dia final, assim. Não dá mais para pedir prova de impressão, é o dia que você tem que fechar, mandar para a gráfica e torcer para dar tudo certo. A gente ainda estava negociando essa imagem, e a gente estava negociando, inclusive, com você, porque você fez a intervenção sobre ela. Sim, sim. E assim, foi uma loucura. Eu acho que, se eu não me engano, a gente fechou essa página
na noite anterior da saída para gráfica, assim, horas antes de sair para gráfica. Inclusive, eu pedi provas de impressão com ela em baixa, coisa que eu nunca faço, porque eu falei assim, não, eu confio, vai dar tudo certo, vamos pedir provas de impressão com a foto em baixa, para a gente ver as cores da intervenção, e seja o que Deus quiser, e foi isso. A gente finalizou a dupla do Reginaldo. Eu tô com um livro aqui que eu nem tinha mostrado, ficou muito legal. E eu acho que a gente fechou essa dupla literalmente na noite anterior de ir pra gráfica. Assim, nossa, ficou muito, muito legal. Ficou muito legal. Eu lembro que você entrou em contato comigo, né, para fazer algumas alterações, e eu acho que a gente fez, acho que 4 horas eu entreguei, 4 horas da tarde, e eu acho que 5 horas você enviou para a gráfica, alguma coisa assim. Então foi bem corrido, assim. Mas eu acho que a gente tem que saber que é isso, né? Para quem trabalha com ilustração, né, ainda mais ilustração editorial, sempre tem esses probleminhas que a gente tem que solucionar, né? Eu acho que entra também a questão da postura profissional, né? Você entrou em contato comigo, perguntou, né? E eu topei porque eu vi que o projeto, né? A gente suou muito para fazer o projeto, né? Então, vamos fazer, e ficou assim sensacional. Então, foi demais. valeu a pena, né? Valeu super a pena. A gente brinca que a gente nunca achou que a gente ia ter tanto problema com o Reginaldo Rossi como a gente teve nesse livro. Ele foi uma figura polêmica, mas ele não tinha nada a ver com isso, né? Na verdade, foi essa questão de seleção de imagens, enfim. Mas é bom que a gente tem história para contar, porque a gente só mostra as coisas boas, a gente só mostra o trabalho finalizado no Instagram. E, cara, tem muito percalço no meio do caminho. A gente sabe que a gente dá o sangue para fazer. Nossa, ninguém vê, mas a gente corre, faz os corre. E é isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das suas referências também, né? Quem são as suas referências? Pode ser do design editorial, do design em geral. Falem um pouquinho. Das referências de editorial, eu tenho acompanhado muito de perto o trabalho que o The New York Times tem feito. Eles têm um caderno, que é um caderno, se eu não me engano, não sei se é semanal ou quinzenal, mas é o The New York Times Kids, que é literalmente um jornal desenvolvido para criança, e é muito incrível ver o que eles têm feito com um formato que as pessoas acham que a gente nem consome mais, que é o formato de jornal. E ele tem uma cara meio de almanacão da Turma da Mônica, sabe? Com aquelas atividades para você resolver, e falando de temas muito atuais, assim. Eles têm falado muito sobre isolamento, muito sobre a pandemia, e é todo ilustrado, assim, é sério, tipo, é o que eu costumo chamar de editorial de light, assim, é uma coisa que, tipo, realmente eu passo horas vendo e pago um pau, assim, absurdo para a equipe, que é uma equipe muito incrível, que é liderada por uma mulher, inclusive. E ainda de editorial, da parte de design, eu gosto muito do trabalho da GQ da Espanha. O diretor de arte de lá é um cara que eu conheço, que a gente, enfim, se conheceu no Instagram e se segue mutuamente há um tempo. Ele também é ilustrador. E é muito incrível o trabalho de design que eles têm feito. Eu acho que tem um pensamento de design mais, não sei, menos encaixotado, assim, fora do grid. Eles exploram muito ilustração e exploram muito coisas que não respeitam o grid tradicional de colunas. E eu acho que eles fazem isso, assim, absurdamente bem. E acho que fora do design eu consumo, tipo, muita coisa de intervenção urbana, muita mesmo. Gosto muito de grafite, muito de intervenção urbana não usual, assim, pessoas que têm feito umas coisas muito legais por aí fora. Tem uma artista portuguesa que ela faz umas intervenções com um ponto cruz gigante, que é muito bacana, que é a Reani. É difícil o arroba dela, mas eu sempre estou compartilhando as coisas dela no Stories também. E acho que além dela, eu vi que um dos caras que eu mais pago pau de grafite há anos voltou, que é o Bip, que Ele voltou? Não sabia. o Bip voltou, ele publicou essa semana, tipo, um trabalho novo, e explodiu minha cabeça. Eu falei, cara, eu achei que nunca mais ia voltar. Ele teve, sei lá, tipo, um tempo sabático que ele não publicou mais trabalho nenhum, tipo, uns 2 anos. E ele tá no Brasil. Então eu falei, caraca, tipo, eu acho ele muito incrível, ele faz esses grafites hiperrealistas de olhos e de rostos, que já ficaram super famosos aqui no Brasil, inclusive, e aquelas coisas que você vê à distância e você
não acredito, assim. Acho que, inclusive, tem um grafite dele que você consegue ver daquele farol Santander, no centro de São Paulo. Quando você vê na vista panorâmica, um dos grafites do BIP, eu acho que é um dos que mais se destacam, assim, na paisagem urbana. E acho que eles, assim... Que você, né, qual dica você daria para quem está começando agora? Pode ser no design, editorial, no design, enfim. O que você falaria para essa pessoa? Eu acho que para quem está querendo trabalhar com design editorial, com design de revistas ou ser um colaborador de revistas, a parte mais importante é você, de fato, consumir esse suporte para você entender melhor o que a gente desenvolve e consumir também de um jeito que você se aproxime mais e tenha mais intimidade com as pessoas que estão trabalhando por trás daquilo, porque eu acho que a melhor forma da gente ter contato e da gente, enfim, da gente conseguir colaborar e conseguir entrar nesse meio é a gente ser o tipo de pessoa que vai no expediente, ver o nome de todas as pessoas envolvidas. Eu sempre fiz isso durante anos de editorial, tipo, essa pessoa que está trabalhando, vou ali seguir no Instagram, vou começar um diálogo, enfim, vou mostrar o que eu estou fazendo. Acho que o mais importante é a gente estar muito presente online, se a gente quer trabalhar com isso, então compartilhar o que a gente faz, como no seu caso, que você compartilhou uma arte que era uma coisa que você estava explorando e acabou ficando tão quente na minha cabeça que quando eu desenvolvi um projeto eu lembrei só daquilo. E tanto estar presente online quanto ser essa pessoa que entra em contato mesmo, assim, não tem uma fórmula. Antigamente as editoras faziam aqueles processos enfim, de cursos de jornalismo, enfim, que era uma coisa super clássica e era um pouco mais fácil de você entrar dentro desse universo através desses concursos e enfim, desses eventos, se comporta online mesmo, a forma que a gente vende o nosso trabalho e de estar atento, assim, de quem faz o quê. Porque acho que comigo foi meio isso, assim, tipo, eu explorei o meu Instagram, por exemplo, de um jeito muito profissional e depois de um tempo ele fazia as coisas por mim, assim, eu não precisava nem me envolver tanto. O meu trabalho acabou alcançando muitas pessoas e me levou, enfim, para diversas iniciativas nos últimos tempos. Eu acho que é esse mix de exposição e cara de pau de falar com as pessoas, né? A gente não as coisas não vão cair no nosso colo de graça, a gente tem que correr atrás. Concordo plenamente, né? A Uhum. sorte, não existe muito sorte nesse meio, né? É mais cara de pau Sim. né, colocar a cara a tapa mesmo. Mas é Sim. isso, Mai. Muito obrigado de Obrigada ter a participado você. do FIMA 2021. E, enfim, a gente só agradece. E quem tiver a fim de conhecer mais o trabalho da Mai, tá aqui, né? A gente vai também disponibilizar agora, né, na descrição desse vídeo, ó, os arroba, né, o Instagram, o site dela, para vocês conhecerem. E podem entrar em contato com ela também, caso vocês tiverem alguma dúvida, enfim. Então é isso, Mai. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Até mais. Fiquem em casa, fiquem seguros. A gente sabe que isso vai durar mais um tempinho, mas a gente vai vencer e tá tudo certo. É isso aí. Se cuidem. Até mais. Até.